Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pod Convivências. Nós somos uma realização da obra social Ave Maria, pelo Instituto Abequá e fazemos parte da Rede Salesiana Brasil. E temos como pilar o Sistema Preventivo de Dom Bosco. E antes de começar, também queria deixar nosso agradecimento aqui à VEG, que é a patrocinadora desse projeto. Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, que é o direito da criança e do adolescente. E muitas pessoas acham que esses direitos eles só existem apenas para poder passar a mão na cabeça do menor infrator ou para poder tirar a autoridade dos pais na hora de educar, né, como antigamente era feito. E para isso, hoje nós vamos contar com a participação de uma pessoa muito especial, que vai estar falando um pouco sobre esse tema com a gente, ela tem entendimento sobre o assunto, e nós vamos descobrir junto o que de fato é esse direito da criança e do adolescente, por que eles existem e como eles afetam a nossa vida e a vida de todas as pessoas. Então fica com a gente, porque a conversa de hoje vai ser muito interessante, pode mudar a forma como você enxerga a criança e o adolescente. Hoje nós estamos aqui com a Ana Carla e eu vou deixar ela se apresentar para a gente conhecer um pouquinho. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou Ana Carla, sou assistente social de formação, formada há mais de 21 anos, vai fazer 22 anos esse ano. Hoje estou como presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. Foi março, né, agora, então é bem recente. É um desafio muito grande, muita coisa para aprender ainda. Sou moradora de Linhares há mais ou menos uns 30 anos. Casada, tenho um filho de 13 anos, né? Então a gente está bem próxima do que diz respeito à criança e adolescente. Né? Ana Carla, eu quero saber um pouquinho sobre você. Onde foi que você nasceu? Você sempre foi daqui mesmo do Espírito Santo? Não, eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de Cubatão, e a gente acabou mudando muito. Meu pai trabalhava, acabei mudando para Recife, voltei para São Paulo, e aí quando ele aposentou, a gente veio para o estado do Espírito Santo, até por uma questão de segurança também. Sim. Naquela época, e eu moro aqui, né? Morei um período em Vitória, quando fui fazer faculdade, e retornei para Linhares, e trabalho aqui na prefeitura desde 2005. E a sua infância, assim, como que foi? Onde você passou a maior parte dela? Isso. Eu passei a maior parte da minha infância no estado de São Paulo, né? Tinha que mudar de escola, às vezes, por conta das mudanças, né, da minha família, com toda a dificuldade que uma criança tem quando muda, né, de uma escola, questão de amigos, adaptação, né, adaptação ao local que a gente mora. Teve um período, né, que antigamente era mais complicado, essas questões de segurança para criança. Mas, assim, a gente, mesmo que mudasse, a gente ia, um grupo familiar todo. E quando a gente veio para cá, para o Espírito Santo, eu já era uma adolescente, e aí foi onde a gente começou com as questões do que você vai ser, onde vai estudar, e aí naquela época só tinha o vestibular da UFES, não tinha muitas faculdades ainda, daqui igual tem faculdade à distância hoje. Mas você já tinha uma noção do que você queria fazer? Não, tem a ver com o que você se tornou hoje? Na adolescência é bem complicado, a gente é bem... Quer ser tudo, né? A gente quer ser tudo, e depois tem hora que não quer ser nada, e... Eu já quis ser muita coisa, já quis ser médica, já quis ser dentista, já quis, né? Mas aí acabei indo para o lado do serviço social, porque eu conhecia algumas pessoas que trabalhavam nessa área e eu achava um trabalho muito, muito bonito. É um trabalho muito difícil, não é um trabalho fácil. Assistente social não é aquela pessoa boazinha que passa a mão na cabeça de todo mundo, como todo mundo pensava antigamente, né? Fazer com que as políticas públicas sejam de fato alcançadas pela comunidade, lidar com todas as demandas do dia a dia é bastante desafiador, né? Mas quando a gente vê que as coisas acontecem de fato como tem que acontecer, é muito gratificante. É muito legal, você já está há 20 anos, né? Há 21 anos. 21 anos nessa área. Nessa área. Experiência. Bastante experiência em várias áreas, não só da criança e adolescente, né? Mas várias áreas da assistência. Então agora a gente vai começar a fazer um pouco das perguntas sobre os direitos, né, da criança e do adolescente.
E a primeira pergunta que nós temos é: o que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente? Sim, o Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente a gente chama de CMDCA em quase todos os locais do país, né? É um órgão, tem em todos os municípios, e ele tem o papel de fiscalizar, de monitorar, de buscar recursos para que os direitos das crianças e adolescentes possam, de fato, ser assegurados, né? Ele trabalha muito com as instituições, ele não executa a política, né? Ele não faz oficina, ele não está no atendimento, mas ele monitora esses atendimentos que acontecem nos municípios, ele quando chega os recursos no Fundo Municipal da Criança e Adolescente, que o Conselho é responsável por gerir esses fundos, ele, né, divide entre as instituições, organiza como que esse recurso vai ser utilizado, né? E aqui em Linhares tem várias instituições que prestam atendimento à criança e adolescente. Ele né? faz meio que a intervenção ali com os meios, né, que Isso, vão prestar exatamente. esses atendimentos. Inclusive agora é aquele período que a gente está buscando recursos, porque é a época do imposto de renda, então as pessoas podem, né, destinar parte do recurso que eles iriam pagar para o Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, para que esses projetos possam continuar sendo executados da melhor maneira possível, como as instituições executam aqui no município. Certo. Falando ainda, né, sobre os direitos, o que acontece quando uma criança ela cresce com todos esses direitos respeitados? Dá para dizer que garantir esses direitos é garantir, investir no futuro melhor? Sim, com certeza, garantir, né, que os direitos das crianças e adolescentes sejam respeitados e cheguem de fato a quem necessita é muito importante para o futuro, né? As nossas crianças de hoje, a gente costuma dizer que as crianças, né, são o futuro, mas as nossas crianças são o presente. É o que acontece com elas hoje que vai dizer o que são elas no futuro, como que a nossa sociedade vai caminhar no futuro. Uma criança que tem direito à educação, à saúde, à habitação, à alimentação, ao esporte, ao lazer, é uma criança que vai crescer muito mais saudável, muito mais capacitada a viver o mundo, né, nos dias de hoje. E assim, a gente vê a diferença de uma criança que tem acesso, né, aos serviços. Uma criança que tem acesso a uma aula de música ou esporte, que é o sonho de vários meninos, né? Ou até quando chega mais na adolescência, a questão de se conseguir se qualificar lá na frente do mercado de trabalho. Então, o que a gente faz hoje com as crianças diz, né, muito do que vai ser o futuro do país, da sociedade, do local que a gente vive, né? Como que as coisas vão fluir. E nós sabemos que esses direitos eles são, né, garantidos por leis. E a gente ainda vê muitas crianças que vivem diversas situações de abandono, violência, exploração. Nós, como sociedade, onde que a gente tem falhado? Pois é, a gente tem hora que a gente olha só para a gente mesmo, né? A sociedade é responsável, o poder público é responsável, as famílias são responsáveis, né? Existem as questões das vulnerabilidades sociais, esse território que aquela criança reside, as questões socioeconômicas, familiares, isso tudo, né, dificulta mais. Eu não vou dizer nem atrapalha, eu vou dizer às vezes dificultam o acesso, né? Mas eu creio e a gente vê também que as políticas públicas estão avançando. Quando a gente era criança, a gente não tinha essa quantidade de legislações que regulamentam hoje esses direitos da criança e adolescente, e eles tendo acesso aos serviços que eles vêm tendo acesso hoje, e a população, os órgãos, as entidades, as famílias, a sociedade, enfim, buscando com que esses direitos de fato sejam garantidos e que quem de fato precisa alcance esses direitos, eu acredito que a sociedade vai melhorar muito. E se cada um fizer a sua parte, né, as coisas vão fluir de uma maneira que a gente vai conseguir garantir essa segurança dessas crianças, o desenvolvimento pleno e saudável dela, alimentação de qualidade, educação e saúde de qualidade, que são extremamente importantes, são fundamentais no desenvolvimento das A crianças. gente ouve, né, os relatos dos nossos avós, das pessoas mais antigas, e elas falam de como que eram na infância delas as dificuldades que elas enfrentavam, né, de ter que trabalhar muito cedo, de ter a responsabilidade de manter uma casa. E às vezes a gente
ainda pode ser em passos curtos, mas a gente já vê um avanço muito grande, né, desses Sim, direitos, assim. com certeza. Eu estou lembrando da campanha do 18 de maio, né? A gente tem campanhas durante o ano, né? Que falam do direito da criança. A gente tá aí, 18 de maio está aí, campanha de combate à violência sexual contra a criança e adolescente, exploração, né, da criança e adolescente. É uma campanha que a gente não deveria precisar trabalhar, mas é uma das campanhas que a gente mais trabalha durante o ano, porque os índices são muito grandes de violência sexual contra a criança e adolescente, a questão da exploração sexual, né? A gente fala em trabalho infantil e a gente pensa em trabalho infantil, uma criança lá dentro de casa lavando uma coisa, ou na roça, num trabalho realmente muito pesado, mas a exploração sexual também entra como trabalho infantil, é uma coisa que tem que ser repudiada nos nossos dias. Não existe nada que seja tão grave quanto a violência contra uma criança, a violência, né, sexual que a gente está dizendo contra uma criança e adolescente. Quando a gente ouve essas reportagens, essas histórias, são coisas absurdas. Ultimamente a gente né? tem ouvido muito, né, falar Muito, sobre isso, muito. principalmente as crianças, assim, em regiões, né, que são mais carentes mesmo, quanto que isso é forte, esse trabalho, essa exploração sexual mesmo em forma de trabalho, né, adolescentes Sim. tendo que trabalhar para manter uma casa, se vendendo, né. É muito grave, Sim. né? E nos dias de hoje é mais visto Sim, porque eu acho que a orientação tem chegado. Antigamente eu acho que as coisas ficavam mais escondidas, verdade. né? E hoje não. Hoje tem campanhas, tem informações a respeito disso, as crianças conseguem dizer o que está acontecendo com elas. E isso é uma das formas que a gente garante a segurança dela, garante o direito, gerando informação e tendo locais de denúncia, como o Conselho Tutelar, em alguns casos, né, a polícia. Então, assim, tem outras campanhas durante o ano, né? A questão do trabalho Sim. infantil, fora campanhas de saúde, campanhas de educação, que são extremamente importantes no desenvolvimento saudável de uma criança e de um adolescente. E a gente falou um pouquinho sobre a informação, né? Porque antigamente não tinha esse acesso, então essas coisas ficavam assim mais que encobertas, né? E falar sobre sexualidade com uma criança, né, era um tabu muito grande. Verdade. Então, as crianças não ouviam falar, mas eram vítimas. E hoje, como já tem uma rede que trabalha com isso, a informação chega de uma maneira mais clara. Então a gente vai falar justamente agora sobre essa informação, né? Como que a internet é o principal meio aí de informações e isso torna com esse avanço todo da tecnologia, né? É uma liberdade ou é um risco que as crianças e adolescentes correm? Que muitas vezes a gente sabe que isso pode acabar, né, gerando uma certa, como que eu posso dizer a palavra? Uma vulnerabilidade, né? Eu acho que é uma questão de equilíbrio, né? A internet hoje, os meios de comunicação são extremamente importantes, mas tem que ter equilíbrio para tudo. Para tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? E para o acesso das nossas crianças e adolescentes essa tecnologia também tem que ter. Tem outras coisas na vida, né? A não ser ficar na frente da internet, do celular e dos jogos, né? Esses chats são muito perigosos hoje em dia. E aí os responsáveis por essa criança e adolescente, eles têm que estar muito atentos, né? Ao que ele está acessando, com quem ele está conversando, né? O que ele está vendo. Porque a internet é um mar, né? Eu ia falar um espaço muito livre, né? Muito livre. Então, assim, esse monitoramento, vamos dizer assim, é muito importante, né? E a questão do exemplo também. Não adianta eu dizer para o meu filho, sai do celular, você senta lá e fica 2 horas no celular, 3, né? Não adianta. Pai e mãe é exemplo, né? É o responsável pela criança, né? Que nem sempre é criado pelo pai e pela mãe. Quem está ali responsável por ele é exemplo. Então a gente tem que dar exemplo para eles entenderem, não é assim. Então você tem que brincar, tem que ler, que é importante, né? Tem que participar das atividades sociais, da comunidade, da família, né? Porque até as questões de convivência ficam complicadas se a criança só fica naquilo. É verdade. Mas também é importante para o desenvolvimento, né? A tecnologia está aí. Eu sou de uma geração que não era tão tecnológica, a gente ainda
apanha muito quando a gente tem que fazer essas coisas no computador, mas as crianças são muito rápidas, elas pegam isso de uma maneira é muito simples para Com elas. 2, 3 anos, sabe? Mexer no telefone Dedinho assim, aham. a gente olha e fala assim, meu Deus, mas é importante para o desenvolvimento também, é importante para elas estarem ligadas ao que está Sim. acontecendo no mundo, é importante lá na frente para o mercado de trabalho, a gente sabe disso. É importante na escola para fazer as pesquisas, né, para aprender a fazer essas coisas também na internet. Mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Verdade, né? Estabelecer um limite ali. Eu falo que hoje em dia, assim, né, a gente percebe convivência com adolescentes, às vezes eles têm tantas informações que às vezes os pais não têm. Sim, Na verdade, a maioria deles, né, tem muitas informações que os pais não têm um domínio sobre o que está acontecendo com o mundo, um domínio sobre essas informações. Muitas vezes os pais não conseguem nem muito bem participar, compreender o que está acontecendo. e eles também não têm maturidade, às vezes, para ter lidar com acesso isso, a alguns tipos de informação que estão na internet, né? Eles estão em fase de desenvolvimento, então, assim, o monitoramento é importante. Fazem mal para outras coisas, alguns especialistas também falam, que são divisão, para dormir, algumas crianças ficam até muito tarde, verdade. e depois tem dificuldade para dormir, uma criança que não dorme bem, não aprende bem na escola no outro dia. Então, tem muitas questões, né, relacionadas a isso. Então, o ponto-chave é equilíbrio. Agora, essa pergunta, a gente vai abordar um tema assim, que eu considero um pouco sensível, que aborda sobre a desigualdade, né, que a gente enfrenta muito principalmente no nosso país. E o direito ele é para todas as crianças e para todo adolescente, mas todas elas têm as mesmas chances, ou tem algumas que são esquecidas pelo nosso sistema. Pois é, o direito é para todo mundo. O direito que está na legislação é para todos. Não tem raça, não tem cor, não tem etnia, não tem. É para todos, né? Sem exceção. Mas a gente tem muitos gargalos na nossa sociedade que fazem que seja muito mais difícil para algumas pessoas terem acesso a esses direitos, principalmente as famílias mais vulneráveis, volto a dizer, de localidades mais distantes, questões culturais em alguns casos também. Mas eu acho que esses grandes gargalos têm sido trabalhados. Claro que tem muito ainda a se avançar. As instituições, os serviços, né, das secretarias, elas têm chegado mais nesses territórios e o trabalho de todo mundo tem ajudado. Claro que é um passo de cada vez. A gente não consegue fazer tudo, né, no piscar de olhos. É uma história de vulnerabilidades que está sendo, né, vista e tentada ser diminuída, mas a gente não pode esquecer jamais dessas crianças, né, e desses adolescentes. Eles têm que estar sempre aos nossos olhos para que se tente fazer alguma coisa, né? E aí são os grandes parceiros do poder público, as instituições, as igrejas, né, a comunidade mesmo, né? E porque na realidade o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, ela é responsabilidade de todo mundo, né? Se todo mundo não abraçar essa causa, fica muito mais difícil de qualquer um executar essa política pública tão importante, né? Você falou sobre os projetos, né? Como que eles são importantes? Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto alguns desenvolvimentos, né? Por estar cursando pedagogia, a gente tem um estágio específico para essa parte de ambiente não escolar. E, assim, eu não tinha conhecimento, eu fiquei muito maravilhada, assim, de acompanhar, de ver como que faz a diferença na vida da criança e do adolescente, como eles ficam entusiasmados de estarem participando. E a gente vê que por ser em locais, assim, de maior vulnerabilidade, né, como que aquilo faz diferença na vida das crianças, no desenvolvimento delas. Muita diferença. Tem caso que as crianças se espelham naqueles profissionais que estão ali, entendeu? Eu quero ser igual, né? Algumas depois de grandes voltam para trabalhar naquele espaço e isso é muito importante. Significa que a gente está dando um sonho para essa criança. Eu vou dizer um sonho porque quando a criança ela não tem sonho nenhum, a gente não sabe o que vai ser lá na frente. Então as crianças terem sonho, almejarem alguma coisa,
É muito importante. Esses projetos trazem muitos sonhos para ela, né? Tanto das instituições privadas quanto das públicas, trazem muitos sonhos para essas crianças. E tem gente que consegue, e isso que é importante, né? Que bom, né, que É. que a sociedade abriu um pouco os olhos para isso, porque a gente sabe que o conceito assim de infância, a humanidade tem muito tempo, né, mas o conceito de infância ele não é tão velho quanto, né, quanto os adultos, assim, vamos dizer, é uma coisa muito recente. Exatamente. E tem aquela fase da vida da criança que a gente ouve, eu não sou da área da educação, a gente ouve dizer que a criança é uma esponja, né? Sim, sim. Que ela absorve tudo que tá em volta, então é importante que a gente se atente a isso. Tudo que está em volta ela absorve, o que é bom não é tão bom também. E nós vamos fazer agora uma pergunta, falar sobre o que é, sabe, esse conjunto dos direitos da criança e do adolescente. É necessário ter um direito específico só para elas? Ou essas leis elas podiam ser para todos, sabe, para os adultos, para todo mundo? Não precisava de ter realmente um estatuto, sabe, uma lei separada, uma legislação só para as crianças? O início da vida é uma coisa muito importante, né? É ali que vai dizer o que você vai ser lá na frente. É esse caminho que você segue, né? E esse período da vida é um período muito, muito, muito cheio de descobertas. A criança não nasce falando, andando, comendo sozinha, vou ali né? Não, Sim. ele precisa de acompanhamento, ele precisa de alguém que esteja com ele nesse período da vida. Então, ele precisa de legislação específica, sim, né? Para garantir que ele tenha esse cuidado que é necessário, que ele tenha acesso à educação infantil, né? Educação em todos os níveis, porque a criança é onde aprende a ler, a escrever, a interpretar, é onde vai começar os sonhos para eu ser alguém lá na frente, né? E a minha personalidade, a minha forma de ver o mundo começa aí. Então, tem uma legislação específica para isso, é muito importante. A criança não é adulta, ela precisa de cuidado, ela é vulnerável, né? Ela tem todas as necessidades específicas dessa faixa etária da vida, e é uma faixa etária muito importante. Então, tem que ter uma política pública, e tem, né? O país tem uma política pública, o Estatuto da Criança e Adolescente está aí exatamente para assegurar que essa faixa da vida da criança seja de fato segura, que é o mais importante, né? Não é só uma questão de cuidados ali afetivos, né? Tem todo um cuidado, assim, global, psicológico também, né? Dos direitos fundamentais, saúde, alimentação, moradia, educação, cuidado, né? Todas essas coisas são fundamentais, não é nem importante, elas são fundamentais no dia a dia, no desenvolvimento de uma criança. Nós chegamos na nossa última pergunta. Na verdade, é uma reflexão para você deixar uma frase para os pais, para os educadores, para os jovens ou para as outras pessoas que estão nos assistindo. O que realmente significa proteger direitos da criança e do adolescente? Se você pudesse definir isso numa mensagem. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que isso é responsabilidade de todos. Isso não é responsabilidade só do poder público, nem só da sociedade civil, é de todo mundo. Se eu estou passando na rua, eu vejo que uma criança está em risco, nem sempre eu vou conseguir ir lá e salvar essa criança, mas eu tenho o dever de fazer a denúncia nos órgãos cabíveis. Ou chamar a polícia se for uma coisa, né, muito grave que esteja acontecendo. Então, assim, a responsabilidade com as crianças é de todos nós, né? Todo, independente de quem seja, onde esteja, de que cor é, de que etnia, que raça, de que condição socioeconômica, não importa. Todos nós somos responsáveis. E a partir do momento que a gente entender que todos nós somos responsáveis, eu acho que o direito da criança e da adolescência ser de fato garantido, todos vão ter o acesso que necessitam, e as nossas crianças vão ser vistas de uma maneira diferente, vão ser vistas com alguém que precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de atenção e, acima de tudo, precisa de segurança. É muito interessante essa fala que você falou, que todo mundo, né, nós como sociedade, nós somos importantes nessa garantia dos direitos, porque muitas vezes a gente evidencia alguma situação, às vezes de pessoas próximas, algum vizinho ou na escola, no ambiente que a gente trabalha, e a gente se inibe, né? Fica ali com receio, será que eu posso? Será que eu devo?
Então, é importante para a gente saber também que é um papel nosso para a gente começar a intervir. Exatamente. E tem os locais de denúncia que a pessoa nem precisa se identificar. É só relatar o que está acontecendo, o endereço, quem são as pessoas, né? Para que essa criança, de fato, seja verificado o que está acontecendo e essa criança, se for necessário, levar para um local seguro. Ana Né? Carla, fala então pra gente quais são esses locais, né, que pode estar. O Conselho Tutelar, aqui em Linhares, nós temos 2 conselhos tutelares, 1 e o 2, né? É dividido no município, né? A delegacia da criança e do adolescente, que fica ali nas 3 Barras também, são órgãos que recebem essa denúncia. E dali são dados os encaminhamentos necessários, né? Dependendo da gravidade do caso, né? Até pode seja necessário um acolhimento institucional, né? Mas cada caso é um caso, é verificado, tem uma rede que atende, né? Para fazer essas verificações. Mas é importante, as denúncias são muito importantes porque são responsabilidade de todos nós também. E assim, a gente chegou ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. E muito obrigada, Ana Carla, pelas suas contribuições. Foi muito bom estar aqui com você. Foi um papo bem enriquecedor, tirou bastante dúvidas. Eu acredito que as pessoas de casa também deveriam ter essas dúvidas. Ou às vezes não sabiam o que era isso, né? Se existia, não sabiam nem da existência. E quando a gente traz assuntos assim bem importantes como esse, as pessoas têm a luz, entendem mais, né? Começa a abrir os olhos, a entender que existe um direito da criança e do adolescente, como agir como sociedade para poder garantir esse direito, né? Porque não é só garantir o direito do filho, do seu sobrinho, mas de todas as crianças, né? Porque nós somos responsáveis por todas, nós como sociedade. E antes de finalizar, eu quero deixar uma pergunta, né, para as pessoas que nos ouviram até aqui, que talvez você nunca tenha parado para pensar, né, se nos direitos da criança e do adolescente ao seu redor. E às vezes a gente só percebe a importância desses direitos quando a gente vê alguma criança fora da escola, ou um adolescente vivendo nas ruas, ou uma infância marcada, né, por violência e abandono, porque é uma realidade muito evidente no nosso país, no nosso estado. E a gente reconhecer isso, proteger, começar a cobrar para que essas leis sejam cumpridas, para que esse direito ele seja uma responsabilidade não só do poder público, mas também nossa, de garantir isso. E deixar também uma reflexão, uma frase dita por Dom Bosco, que fala que não basta amar os jovens, mas é preciso que eles saibam também que são amados. E isso convida a gente para refletir sobre a importância do direito da criança e do adolescente. Porque amar ele não se resume somente em dizer sobre um sentimento, falar que ama, mas é também garantir um cuidado, uma proteção, uma valorização da infância e da juventude. É isso, pessoal. Muito obrigada, Ana Carla. E até a próxima!